Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Solenidade de Pentecostes. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos com este domingo a solenidade de Pentecostes. Percorremos exatos 50 dias do tempo pascal e com esta celebração se encerra esse tempo litúrgico e retomaremos o tempo comum, o tempo da vida pública de Jesus e da nossa missão. Desse modo, a solenidade deste domingo marca simbolicamente o início da Igreja missionária. A Igreja que, guiada pelo Espírito, vai até os confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. Portanto, é do recebimento do Espírito Santo e do envio para a missão que ouviremos falar na liturgia da palavra deste domingo. Depois do ocorrido na paixão e morte de Jesus, os discípulos se fecharam por medo. Os símbolos que cercam eles mostram essa situação paralisante. Tudo descrito por São João: noite, portas fechadas, medo. Porém, é o primeiro dia da semana. Começa um tempo novo. A crença na ressurreição tinha dado lugar ao medo, e do medo surge o desassossego, a carência de paz. Jesus adentra essa situação rompendo as barreiras que paralisavam os discípulos e se coloca no meio deles. Esse gesto de Jesus significa que de agora em diante ele deve ser o centro da vida daqueles homens. Quem tem Jesus como centro de sua vida não teme e não se fecha, mas corajosamente se abre para a missão e para fazer o bem. Jesus, ao se colocar no meio deles, lhes deseja a paz. Ele sabe que falta paz no coração dos seus amigos. Sem paz, sem shalom, não é possível ser discípulo e missionário. Sem paz, não se pode continuar a missão de Jesus. Por isso, o primeiro desejo dele, depois de ressuscitado, é que os seus discípulos tenham paz. Repetimos esse gesto de Jesus em todas as celebrações da Eucaristia, quando desejamos a paz uns aos outros. É o desejo de Jesus que se renova neste gesto simbólico, mas carregado de significado teológico. Depois de lhes desejar a paz, Jesus mostra as marcas da crucifixão,
para que eles não tenham dúvidas de que de fato é Ele mesmo, ressuscitado, que está entre eles, e não um fantasma como se quisera apregoar. Hoje, de alguma forma, Jesus continua rompendo nossos isolamentos, inclusive aqueles impostos pela pandemia, se colocando no meio de nós, inclusive através das redes sociais e de todas as mídias que permitem a comunhão dos bens da redenção celebrados nos sacramentos e na liturgia, desejando a paz e mostrando nas marcas de nossos irmãos que sofrem, as vítimas da Covid-19, os sofridos pela saudade e o luto, mas também a todos sofridos pelo desastre econômico, político, ético, financeiro e de todo tipo de vergonha que estamos passando por tão má administração que nos impõe as mazelas da sua incompetência. Estes nossos irmãos que sofrem são os clamores do crucificado ressuscitado que chegam até nossos ouvidos para que não nos esqueçamos da missão que Ele nos confiou. Jesus, depois dessas preliminares, mostra a que veio. Ele sopra sobre os amigos o Espírito Santo, pede que eles o recebam e os envia como o Pai o enviou. Aqui se dá o Pentecostes de João, bem no dia da ressurreição, antecipado. Enquanto para Lucas será daqui a 50 dias, será no dia que completa 50 dias passados desta ocasião. Essa passagem nos remete ao livro do Gênesis, quando Deus criou o homem do barro e soprou sobre ele o Espírito que lhe deu vida. Aqui temos a nova criação. Jesus, com o sopro do Espírito Santo, recria os seus discípulos para a missão. É a igreja missionária que nasce e está pronta para se expandir até os confins da terra. Enviar como o Pai o enviou significa, entre outras coisas, servir como Jesus na humildade, porém com coragem e firmeza. Significa ser perseverante diante dos obstáculos e não esmorecer quando as coisas não saem como queríamos que saíssem. É estar pronto para enfrentar os lobos que estão à espreita. Jesus chama, capacita e envia seus discípulos para a missão. Assim temos a solenidade de Pentecostes, que recorda o Espírito que foi soprado sobre nós para exercermos com afinco nossa missão de batizados. A cada ano, no Pentecostes, temos renovada dentro de nós a porção maravilhosa do Espírito Santo que recebemos no batismo e que se tornou confirmada na sua maturidade no Santo Sacramento do Crisma. Retomamos com esta celebração o tempo comum. Daqui em diante, vamos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo e nos empenhar na missão dentro e fora da comunidade. Nosso empenho missionário fará da nossa comunidade paroquial, mas também da nossa pequena comunidade familiar e as outras agregadas, uma comunidade mais santa e perfeita, tendo como modelo a Santíssima Trindade, que será celebrada no próximo domingo. Deste modo, agradecemos a Nosso Senhor toda a graça do tempo pascal que aqui termina. Hoje, no fim da missa, apagaremos o círio pascal, para que a luz de Cristo se acenda em cada um de nós, fazendo de nós sal da terra e luz do mundo. Feliz, santa, fecunda e frutuosa festa de Pentecostes, do dom do Espírito Santo para você, sua família, empreendimento e para o mundo inteiro. Vida do Espírito e vida segundo o Espírito é o nosso desejo para si e para os seus. Louvado seja Cristo, sempre seja louvado. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Amém.